Como o Bitcoin foi capaz de revolucionar a nossa compreensão sobre o dinheiro e a economia? Será que uma criptomoeda puramente digital é capaz de trazer liberdade financeira e privacidade para as pessoas, mesmo em um mundo cada vez mais conectado e monitorado? Oi, eu me chamo Ana de Matos, sou investidora do mercado de criptomoedas e hoje eu estou aqui para compartilhar com você um guia completo para entender o Bitcoin, a criptomoeda mais valiosa, revolucionária e negociada do mundo. O ecossistema e a tecnologia do Bitcoin são fascinantes e eu quero mergulhar com você nessa história. Vamos explorar tudo sobre a origem do Bitcoin, como funciona a tecnologia, para que serve e como ela está mudando para sempre o mercado financeiro e os negócios. Ao final desse vídeo, você vai sentir mais confiança para dar seus primeiros passos no mundo das criptomoedas e vai sair daqui sabendo tirar proveito do Bitcoin e da tecnologia das criptos. Então já curte esse vídeo, se inscreva aqui no canal porque a nossa viagem vai ser incrível. Vamos nessa? Capítulo 1. O que é e para que serve o Bitcoin? O Bitcoin é uma criptomoeda, uma forma de dinheiro digital que as pessoas podem transferir umas para as outras usando a internet, sem precisar de nenhum intermediário, ou seja, nós podemos transferir o Bitcoin de uma carteira pessoal para outra carteira sem precisar da interferência de bancos ou das instituições financeiras. Cada pessoa pode ter sua própria carteira de Bitcoin, é só instalar um aplicativo no celular ou no computador. Eu vou deixar aqui na descrição do link para você fazer download das carteiras mais seguras direto do site oficial do Bitcoin e depois desse vídeo você pode dar uma olhada. Para entender de um jeito bem simples, a carteira do Bitcoin serve para guardar nossas moedas em segurança e é a partir da carteira que nós fazemos as nossas movimentações, como receber ou enviar Bitcoin. A carteira de cada pessoa tem um identificador que é composto por letras e números. Nós podemos fazer uma comparação aqui para ficar mais fácil. Esse identificador é como se fosse o número de uma conta bancária, que tem os dados da conta do banco para que as pessoas consigam transferir o dinheiro para você. O identificador da carteira do Bitcoin é chamado de hash, e como eu disse, ele é composto por vários números e letras. Assim que você instala uma carteira de Bitcoin, você já tem acesso ao seu endereço da carteira. É esse endereço que você pode informar para alguém que queira transferir Bitcoin para você. As transferências de Bitcoin funcionam através de uma tecnologia inovadora que é gerenciada inteiramente pelas pessoas. Qualquer um pode participar dessa dinâmica. E por que isso é importante? Porque nós passamos a ter mais controle, transparência e segurança para gerenciar o nosso próprio dinheiro, sem precisar de grandes bancões ou instituição dizendo quanto nós podemos transferir, a que horas podemos transferir ou para quem podemos enviar o nosso dinheiro. Por isso, nós podemos afirmar que o Bitcoin criou uma economia descentralizada, porque diferente do sistema financeiro tradicional, onde tudo é centralizado nas mãos das grandes instituições, o Bitcoin não precisa de um órgão centralizador para funcionar. Com o Bitcoin, pela primeira vez, nós somos 100% donos do nosso próprio dinheiro, justamente porque a gente pode transferir quanto quiser, a hora que quiser e para qualquer lugar do mundo. Não há limites do que você pode fazer com o seu próprio dinheiro. Fica aqui comigo que você já vai entender a importância de um sistema financeiro cada vez mais descentralizado. O Bitcoin serve como uma forma de pagamento global. Ele funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana, sem interrupções. Isso significa que a qualquer hora que você quiser, você pode enviar Bitcoin para um amigo ou alguém da sua família, mesmo que essa pessoa esteja do outro lado do mundo. Esse envio pode acontecer no momento que você precisar e pagando uma taxa bem baixa. Para entender melhor a dinâmica disso, vamos comparar o Bitcoin com o sistema financeiro tradicional. Por exemplo, se você precisa enviar dinheiro para outro país, é bom que você comece a preparar tudo alguns dias antes, porque o processo vai ser bem demorado e caro. Você vai pagar impostos e taxas de câmbio e vai cair em uma espiral de burocracia. Eu simulei um serviço de envio de remessas bem conhecido aqui no Brasil. No meu exemplo, eu fiz uma simulação como se fosse transferir R$ 5.000 convertidos em dólar para uma outra pessoa em outro país. Como já era de se esperar, esse processo é cheio de taxas, impostos e eu desperdiçaria um tempão para conseguir fazer essa transação. Eu teria que pagar uma taxa de 1,2% para a corretora que faz essa transferência. Eu teria que pagar também uma tarifa externa que varia de acordo com o valor que eu quiser enviar. Também teria que pagar uma taxa de IOF de 0,38% sobre o valor total transferido. E como se já não fosse o bastante, só porque eu estou fazendo a troca dos meus reais por dólares, eu ainda teria que pagar uma cotação bem mais cara do que o dólar estava custando realmente. No dia que eu fiz a simulação, o dólar estava custando cerca de R$ 5,10 e mesmo assim eu teria que pagar em cada dólar comercial uma cotação de 5,18 para ter acesso a esse dólar. E sabe o que foi bem negativo? É que mesmo que a cotação
cotação do dólar no nosso país estivesse a 5,10, eu não ia conseguir acessar essa cotação para trocar meus reais por dólar. Aí eu me senti em desvantagem. Mesmo que a moeda estivesse custando 5,10, eu pagaria 5,18 por cada unidade de dólar. Caso eu conseguisse essa cotação mais próxima do dólar naquele momento, que era de 5,10, com os meus 5 mil reais, era para eu ter conseguido trocar por um total de 980 dólares. Mas, por causa da cotação bem acima que a corretora me passou, eu só pude comprar 965 dólares com os mesmos 5 mil reais, pagando por aquela cotação mais alta de 5,18 em cada dólar. Ou seja, ficou para trás lá um total de 15 dólares. Em reais significa que ficou para trás um total de 76 reais. Bem triste, né? E para piorar, o meu dinheiro chegaria lá no país de destino somente no dia seguinte, porque o sistema tradicional ainda me pede que eu aguarde um dia útil para que essa transferência seja feita. E olha que esse nem foi o pior caso. Eu já vi corretoras que pedem até 3 dias para completar essa transferência. Então, resumindo, aqui no meu exemplo, eu enviaria 5 mil e gastaria com taxas, impostos e custo de câmbio um total de 155 reais. Deu para entender? Demorado, caro e burocrático. Agora, quer saber o que acontece com a mesma transferência de dinheiro se você utilizar o Bitcoin? Olha como é bem mais simples, rápido e barato. É só ter Bitcoin na sua carteira e para isso você pode usar uma corretora de criptomoedas aqui no Brasil para depositar os seus reais e trocar por Bitcoin. A taxa dessa conversão de reais para Bitcoin é de apenas 0,2% contra o 1,2% cobrados no sistema tradicional. Ou seja, a taxa para trocar 5 mil reais em Bitcoin custaria apenas 10 reais. Em seguida, você transfere o Bitcoin para outra pessoa utilizando a corretora mesmo ou enviando direto para sua carteira pessoal e depois para a carteira da pessoa. O tempo de transferência é de 20 minutos e a taxa de saque dessa transação custaria em torno de 20 reais. Pronto, tão fácil quanto parece. Agora, vamos ao placar final? Para fazer essa mesma transferência internacional usando o sistema tradicional, tivemos um custo de 155 reais e levou um dia de espera até o dinheiro chegar ao seu destino final. Com o Bitcoin, tivemos um gasto total de 30 reais e a transferência aconteceu em 20 minutos. E detalhe, se fosse uma transferência com uma quantia bem maior de dinheiro, por exemplo, 1 milhão de reais, o gasto que você teria para enviar esse dinheiro em Bitcoin também seria os mesmos 30 reais, porque o Bitcoin garante essa vantagem de transferir dinheiro de uma forma rápida e muito barata. Então, tire suas próprias conclusões, mas me parece que o Bitcoin é muito mais vantajoso. É isso, agora que você sabe que o Bitcoin serve como uma moeda global, que você pode usar para muitas coisas, como, por exemplo, enviar dinheiro, pagar as contas ou investir no Bitcoin para o seu próprio futuro, afinal, estamos falando de uma moeda que só se valorizou ao longo dos anos. Agora, vamos falar sobre um ponto muito importante. O Bitcoin também serve como um ativo de investimento para o futuro. Depois da criação do Bitcoin, as pessoas finalmente entenderam o real valor da criptomoeda e começaram a negociar Bitcoin entre si, trocando dólares por algumas moedas de Bitcoin. Com o tempo, surgiram várias corretoras de criptomoedas que agem de forma bem parecida com a bolsa de valores, mas na verdade são corretoras de cripto, especializadas em operações de compra e venda de Bitcoin e outras criptomoedas. Então, além de usar o Bitcoin como uma moeda de troca, ele também serve como um ativo para você negociar, igual às ações de uma empresa, só que ainda melhor, como você já pode imaginar. Para investir no Bitcoin é bem fácil, você pode comprar por um preço barato e depois vender por um preço mais caro. A diferença entre os dois valores é o seu lucro. Você pode comprar Bitcoin para sua carteira de investimentos para longo prazo, acreditando na valorização do Bitcoin com o passar do tempo. A lógica é a mesma, você compra por um preço barato, aguarda a valorização no futuro e depois vende. Alguns especialistas já fizeram a comparação do Bitcoin com o ouro como se o Bitcoin fosse uma espécie de ouro digital, porque é valioso e escasso, igual um metal precioso. Mas eu acredito que o Bitcoin é muito melhor que o ouro, porque além de me proporcionar segurança, privacidade e transparência dentro de um sistema financeiro descentralizado, eu ainda exponho minha carteira de investimentos ao ativo da década, considerado um dos melhores investimentos dos últimos anos. Isso tudo porque sua curva de crescimento foi exponencial à medida que as pessoas perceberam as vantagens do Bitcoin. Vamos resumir o que você aprendeu até aqui. O Bitcoin foi criado como uma alternativa digital descentralizada que pode facilmente substituir as moedas tradicionais e foi criado com o objetivo de facilitar as transferências de valores de uma pessoa para outra. E isso tudo sem precisar de uma autoridade central fazendo essa intermediação, até porque já vimos que quando uma empresa ou um órgão centralizador está por trás fazendo essa transferência
transferência por nós, esse serviço acaba cobrando taxas e impostos e de brinde, eles também acabam sabendo tudo sobre você. Quanto dinheiro você tem, quanto você está movimentando, para quem você está mandando e todos os seus dados. E nós nem sempre queremos nos expor dessa forma, fora que, por incrível que pareça, 16% da população adulta no Brasil ainda são desbancarizados, ou seja, não tem conta bancária e ainda usam dinheiro vivo para comprar coisas e pagar as contas. E acredite, muitas dessas pessoas não têm conta simplesmente porque o serviço bancário foi negado a elas. Mas uma grande vantagem do Bitcoin é que ele é um novo sistema monetário criado para todos, sem distinção de classe social. Qualquer pessoa com uma conexão na internet pode ter acesso ao Bitcoin. E para fechar, você também já entendeu que além de usar o Bitcoin como uma moeda de pagamento, você também pode investir no Bitcoin para diversificar e expor a sua carteira ao melhor investimento dos últimos anos. Por isso que eu digo que o Bitcoin é, sem dúvidas, uma criação revolucionária que mudou os paradigmas e modificou a forma como nós entendemos e usamos o dinheiro. Podemos até dizer que o Bitcoin é a evolução do dinheiro e já deu para perceber que cada vez mais ele estará presente em nosso dia a dia. E você sabe o que é mais legal? Depois da invenção desse criptoativo, as pessoas que trabalham com tecnologia e desenvolvimento viram o grande potencial da criptomoeda e passaram a criar outras ferramentas graças à tecnologia por trás do Bitcoin. Agora existe todo um ecossistema com outras criptomoedas e ferramentas que só existem graças à invenção do Bitcoin. Vamos mergulhar um pouco mais a fundo dessa história. Agora eu quero te contar como ele surgiu e quem criou. E acredite, todas essas informações servem para deixar a história ainda mais interessante. São detalhes que incrementam ainda mais a importância do Bitcoin para a economia, para a política e para as mudanças de paradigmas que ele causou no mercado financeiro. Então, vamos avançar para mais um capítulo. Capítulo 2. A criação do Bitcoin. O Bitcoin foi criado em 2008 por alguém que não revelou a sua identidade. Ele ou ela permanece anônimo por todos esses anos. Não sabemos ao certo se a criptomoeda foi criada por um grupo de pessoas ou por uma única pessoa. O que sabemos é que até então o criador ou criadora se apresentou na internet com o nome Satoshi Nakamoto. Até hoje não sabemos a verdadeira identidade de Satoshi Nakamoto. Esse é um dos fatos mais curiosos sobre a criptomoeda e, de certo modo, eu até acho interessante que a gente continue sem saber quem criou o Bitcoin. Uma das maiores vantagens desse anonimato é que o criptoativo continua sendo um projeto descentralizado, sem a influência ou controle por parte de um indivíduo ou uma organização. Até porque a descentralização financeira é sinônimo de segurança, transparência, redução de custos desnecessários, liberdade econômica e inclusão financeira. E isso me parece bem diferente do sistema tradicional. A gente sabe que essa economia descentralizada é bem diferente de uma empresa centralizada, que se o CEO ou o dono falar algo polêmico ou tomar uma atitude errada no balanço da empresa, isso será suficiente para que uma única pessoa seja capaz de colocar um império inteiro no chão e destruir anos de histórias e de uma construção patrimonial. Uma empresa centralizada está certamente fadada ao erro e à imprudência humana. Como não existe um rosto concretizado por trás do Bitcoin, quem gerencia o funcionamento dele são milhares de pessoas espalhadas pelo mundo. E o detalhe é que qualquer pessoa pode participar desse projeto. E se você está se perguntando se você poderia mesmo participar do projeto, eu trouxe aqui algumas formas. Você pode participar da comunidade ou contribuir para escrever a documentação e os tutoriais de uso do Bitcoin. Ou se você é programador, você pode programar códigos para melhorar a rede. E se você presta serviço ou é comerciante, você pode aceitar Bitcoin como forma de pagamento. Enfim, dá para participar de muitas formas. Você tá com a cabeça cheia de ideias querendo participar, né? Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal que eu vou trazer mais vídeos como esse, falando sobre outros projetos criptos que vão te ajudar a ficar mais especialista nesse assunto. Então, me ajuda a levar esse conteúdo ainda mais longe. Com um projeto descentralizado que não está sujeito à influência ou controle por parte de um indivíduo ou de uma organização, é pouco provável que algo dê errado. Afinal, a estrutura e a tecnologia por trás desse projeto é a prova de confiança. O Bitcoin já existe há quase 15 anos e o seu sistema continua funcionando intacto, sem quebra de confiança e sem nunca ter sido parado por qualquer pessoa ou governo. Ah, e lembra que eu falei que o Bitcoin foi criado em 2008? Então, o momento de sua criação não foi por acaso. O Bitcoin foi criado logo após uma crise financeira tenebrosa que aconteceu em 2008. A crise foi tão forte que expôs as vulnerabilidades do sistema financeiro tradicional e ficou mundialmente conhecida como a crise do subprime. O subprime foi uma crise financeira global causada principalmente pela quebra do setor imobiliário nos Estados Unidos. Em resumo, os bancos davam crédito fácil para as pessoas com histórico de crédito ruim. Mesmo quem estava sem emprego conseguia ter crédito aprovado com um banco.
E essas pessoas poderiam colocar a casa própria como garantia para conseguir esses empréstimos. Esse tipo de operação de altíssimo risco é chamada de subprime. Os bancos fizeram esses créditos com termos generosos e em seguida venderam essas garantias como títulos para outras instituições espalhadas pelo mundo. A ideia é que quando as pessoas que pegaram empréstimo com o banco pagassem a dívida delas, o dinheiro iria para quem comprou esses títulos com um rendimento em cima. Quando os devedores não conseguiram mais pagar a dívida desses empréstimos, os valores dos títulos caíram e as instituições financeiras ficaram com perdas irreparáveis. Foi um verdadeiro efeito dominó. E é claro que isso gerou uma crise de confiança extrema no sistema financeiro tradicional, que levou junto várias instituições financeiras importantes. As bolsas do mundo inteiro foram pro chão, despencaram diante dos anúncios de várias empresas declarando falência. E para fechar, causou uma recessão econômica global. Então, esse era o contexto mundial em 2008. Inadimplência, a grande recessão, o colapso financeiro, o declínio na atividade econômica e o desemprego que afetou milhares de famílias. E foi nesse contexto que o Bitcoin surgiu, como uma resposta direta à crise financeira, como uma maneira de oferecer uma alternativa às moedas e aos sistemas financeiros tradicionais, que estavam cheios de falhas. O Bitcoin tinha o principal propósito de colocar as pessoas como protagonistas no sistema financeiro, que elas pudessem ter autonomia sobre o dinheiro sem precisar das instituições financeiras que, por sua vez, estavam com a confiança extremamente abalada. O Bitcoin parece ser a oitava maravilha do mundo moderno, né? Mas acredite, ainda tem algo mais impressionante sobre o Bitcoin que chamou a atenção do mundo todo, incluindo empresas gigantes do mercado como a Amazon, a Microsoft, Adobe, Visa e tantas outras gigantes da tecnologia, das finanças e dos negócios. Eu tô falando sobre a estrutura que faz o Bitcoin funcionar, a tecnologia inovadora por trás do Bitcoin e das criptomoedas que surgiram logo depois. E isso abre espaço para a gente avançar no guia para te explicar como que a criptomoeda funciona. Capítulo 3. Blockchain, a tecnologia por trás do Bitcoin. A tecnologia por trás do Bitcoin é chamada de blockchain. É a rede blockchain que torna o Bitcoin tão seguro e confiável. A blockchain é um livro-razão digital extremamente seguro que registra todas as transações feitas com o Bitcoin. Esse livro-razão é um programa de computador distribuído em vários outros computadores conectados na internet. Parece difícil, né? Mas agora eu vou explicar de uma forma bem simples e prática de entender. Imagine um livro-razão de uma empresa que é um caderno de contabilidade em que os funcionários da empresa registram todas as operações realizadas com o dinheiro, anotando tudo que entrou de receita e tudo que foi gasto com despesas. Todas as operações contábeis ficam registradas ali, uma embaixo da outra, dando sequência ao registro financeiro dessa empresa. São vários blocos que registram todas as transações em sequência, desde a transação número 1 até as transações feitas agora estão sendo registradas nesse grande livro de registro. Várias páginas desse livro-razão vão se organizando em blocos de transações na rede. E cada bloco contém um registro de várias transações que acabaram de acontecer, junto com uma referência ao bloco anterior, criando assim uma cadeia de blocos. Todas as transações com Bitcoin são conferidas e gravadas na blockchain. E por sua vez, os registros da blockchain estão espalhados em vários computadores do planeta. Se você tiver um computador potente, você pode instalar os registros no seu computador usando o site oficial do Bitcoin. Por isso, dizemos que as pessoas podem participar da rede. E como a blockchain está espalhada em diversos computadores espalhados pelo mundo, é como se várias pessoas tivessem uma cópia do mesmo livro-razão, que é atualizado em tempo real. Seguindo essa lógica, todas as transações do livro 1 devem ser gravadas e assinadas no livro 2, no livro 3, no 4 e assim por diante até chegar no último livro disponível na rede. Essa dinâmica é obrigatória desde o livro 1 até o último livro, ou seja, o mesmo processo de conferir a transferência e registrar no livro será feito obrigatoriamente em todos os computadores que têm a blockchain instalada. Esse sistema descentralizado permite que as transferências sejam seguras e transparentes, enquanto preserva o anonimato e a privacidade das pessoas, porque você não precisa fornecer os seus dados pessoais para transferir e nem receber Bitcoin. Quem faz o trabalho de verificar e gravar as transações na rede blockchain são chamados de mineradores. E esse processo de conferência das transações é chamado de mineração. Toda vez que alguém envia ou recebe Bitcoin de uma carteira para outra, os mineradores conferem, aprovam e gravam essa transação na rede blockchain com o uso de computadores que são bem potentes. Então, em resumo, os mineradores têm o dever de conferir, aprovar e gravar na blockchain toda vez que alguém envia ou recebe o Bitcoin. E por esse trabalho, eles são recompensados com Bitcoin. Pois é, quando eu falo que o Bitcoin revolucionou a economia, a política e a forma como nós usamos o dinheiro, eu estou falando sério. Eu não poderia fechar esse guia sem falar diretamente sobre o que eu acredito que seja o futuro do Bitcoin e do ecossistema cripto. Vamos avançar para a última parte desse guia. Capítulo 4.
O futuro cripto é promissor e só está começando. Olha, se me perguntassem sobre o futuro do Bitcoin e do ecossistema cripto, eu poderia dizer com bastante convicção que eu só tenho motivos para acreditar que as coisas vão continuar evoluindo a uma velocidade extrema. Mesmo que eu entenda que ainda existam alguns desafios para a adoção em massa e que no caminho existam algumas incertezas a serem enfrentadas, para mim é óbvio que o Bitcoin e a blockchain estão mudando o mundo das finanças, ajudando as pessoas a conquistarem a independência financeira e, mais do que isso, está dando a liberdade que tantas pessoas precisam. O futuro dos negócios e das finanças em torno das tecnologias das criptomoedas é promissor. Esse mercado existe há poucos anos e nós já vimos surgir outras ferramentas baseadas em blockchain, como é o caso das finanças descentralizadas e dos NFTs. A blockchain pode ser usada para aprimorar as atividades em muitos setores, incluindo as finanças, propriedade intelectual, a criação de conteúdos, o mercado imobiliário, a saúde, os esportes, o bem-estar, as negociações de qualquer espécie, como por exemplo a compra e venda de casas, carros, bens de consumo e tantas outras possibilidades. E eu também preciso mencionar que a blockchain pode ser usada para criar novos modelos de negócios, desde a cadeia de suprimentos até um simples jogo online pode ser integrado com a blockchain. As ideias podem ser tokenizadas, as empresas podem mudar para o modelo de DAOs, que são as organizações autônomas descentralizadas. Enfim, muitas possibilidades. Em resumo, precisamos sempre ter em mente como a tecnologia blockchain tem o potencial de fornecer maior segurança, transparência, autonomia e eficiência em vários setores. E como eu já falei antes, nós só estamos no começo de tudo ainda que pode ser feito. Ufa, chegamos até o fim desse guia. Já podemos dizer que você tem um conhecimento bem completo sobre o Bitcoin e a criptoeconomia. Tenho certeza que essas informações serão valiosas para o seu futuro. Afinal, o Bitcoin é revolucionário e veio para melhorar a vida das pessoas. É importante que você saia na frente e comece a usar o Bitcoin e todas as ferramentas disponíveis no ecossistema de criptomoedas. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha aqui. Continue explorando os conteúdos aqui do canal e eu espero que seja só o começo de um futuro descentralizado para você também. Tchau e até logo!